7h20 da manhã, Jason Vieira com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan. Jason, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Jason, queria te perguntar inicialmente sobre a notícia que a Yasmin Costa trouxe lá de Brasília, a apresentação pelo deputado Lindbergh Farias da proposta de déficit no orçamento para o ano que vem, de 0,75% a 1%. O que é que isso significa, se passar, se for aceito pelo conjunto de deputados e senadores, para as contas públicas brasileiras? Significa, primeiro, que o Congresso está tentando novamente se adequar ao discurso do presidente Lula. Eu acho que isso é uma das piores coisas que pode acontecer, que toda vez que o presidente troca de ideia, muda de opinião, coisa parecida, seus deputados e congêneres correm atrás para tentar fazer aquilo que o presidente está querendo fazer. Na verdade, essa mudança de teto, essa mudança de meta fiscal, ela é muito ruim. Primeiro para as contas públicas, porque nós já vimos contingenciamentos que ocorreram este ano em saúde e educação para que outros gastos pudessem continuar sendo feitos. E isso aí é o grande problema, porque sempre se diz que o problema no Brasil é o dinheiro carimbado, que é de saúde e educação, e no momento em que você vê o governo contingenciando saúde e educação para outros gastos, significa que o momento que ele vai aumentar o déficit de meta fiscal, significa que ele vai gastar ainda mais em outras áreas que não são essenciais. Ou seja, a discussão importante no Brasil, que é de redução de peso do Estado e de redução de gastos por parte do governo, essa discussão está cada vez mais sendo deixada de lado. Agora, sobre a reportagem, Jason, que a gente mostrou um pouquinho antes de você entrar aqui conosco, os impactos da reforma tributária que está em discussão para a vida do brasileiro, para estados e para municípios. A gente está aguardando agora a discussão das mudanças que foram aprovadas no Senado, na Câmara dos Deputados. O presidente Lula, ontem, durante aquela cerimônia de sanção da lei de cotas, ele disse que tem certeza que a reforma tributária vai ser sancionada, promulgada, porque é uma PEC, ainda neste ano. Podemos esperar isso ou, diante das divergências, muito possivelmente não haverá essa aprovação por agora? Semana passada discutimos se ela seria aprovada na primeira semana, já não vai ser mais, já passou para a semana seguinte. É a possibilidade, sim, de ela ser aprovada esse ano. Citei aqui anteriormente que ela seria uma reforma não 7,5, nota 5. Agora, com as mudanças no Senado, provavelmente ela já é uma reforma nota 4. Porque nós estamos indo para um IVA sendo um dos maiores, se não o maior IVA, o Imposto de Valor Agregado, no mundo. Ou seja, por mais que se tente dizer que, não, é menos do que a alíquota média que se paga hoje em dia, a alíquota média que se paga hoje em dia é como nós já citamos anteriormente, é algo que se paga mais em alguns setores e bem menos em outros. O que vai se fazer agora é que todos os setores paguem um imposto muito alto, ou seja, a média de impostos no Brasil vai ficar muito elevada. Obviamente, poderia ter sido feito de outra maneira? Podia, é só retirar a série de emendas, a série de setores a serem beneficiados. Ainda assim, dado o manicômio tributário que nós temos no Brasil, saímos de uma nota 0 para uma nota 4, ainda é positivo, mas cada vez está se aproximando mais de uma nota não tão boa. O Jason, eu queria aproveitar a tua passagem aqui para falar sobre a inflação na Argentina. 142% a inflação anualizada na Argentina, muito parecido com o que a gente viveu aqui, né, ali nos anos 80, até começo da década de 90, quando surgiu o Plano Real. A saída, embora cada país tenha as suas características e especificidades, a saída para eles lá é mais ou menos a saída que a gente encontrou aqui com o Plano Real ou não necessariamente? É parecido com o Plano Real, mas tem as mesmas complicações que tiveram na época, talvez um pouco piores na Argentina. Porque na Argentina uma parte da economia está totalmente dolarizada, coisa que na época do Plano Real aqui no Brasil não era. Nós não tínhamos uma economia altamente dolarizada. E um outro problema na Argentina também é que essa inflação que nós dissemos agora é a inflação oficial. Se formos olhar as projeções e outros dados, é uma inflação que ela pode chegar a 200%. É um número muito elevado e isso, obviamente, é uma sequência de erros que foram cometidos por políticas públicas errôneas, excessos de gastos do governo que estão ali pesando muito, muito no orçamento argentino. E isso, obviamente, se reflete na inflação e acaba se refletindo também nos juros argentinos, que estão entre nominalmente no nosso ranking de juros, o juros mais alto do mundo.
em termos nominais. Em termos reais, obviamente, dada a inflação muito elevada e o dado de juros, é um juro real negativo. Ou seja, por melhor que eles queiram, eles pagam juros negativos. Pior de tudo ainda, mesmo que a Argentina aplique dinheiro no seu próprio juro elevado, ele não recebe de volta. Então a situação para eles é difícil. Talvez passe por uma mudança completa de termos em tamanho do Estado, e isso, obviamente, só vai acontecer com um presidente que seja sério na sua conduta e sério no que efetivamente vai propor na Argentina. Porque se o Massa ganhar, vai ser a continuidade dos erros que foram cometidos esses anos todos, essa série de dezenas de anos todos na Argentina. Se o Milei ganhar e ele não se comportar de maneira, digamos, presidencial, ele talvez não consiga aprovar todas as mudanças seríssimas, pesadas e duras e dolorosas necessárias que a Argentina precisa passar por esses 4 anos. Aproveitando que a gente entrou nesse tema de inflação, mas trazendo aqui para o Brasil, Jason, a gente trouxe as informações com o Alan Gani ontem do Boletim Fox, tivemos um leve recuo, mais uma vez, do IPCA, Selic ainda com a previsão de 11,75% para 2023. Com tudo isso que está sendo discutido no Congresso, como essas perspectivas lá na Argentina, talvez algum tipo de contaminação da economia aqui no Brasil, o que a gente pode esperar para o ano que vem em relação à inflação aqui no país? A inflação no Brasil ela continua relativamente controlada, porque uma série de itens importantes na inflação tem dado sinais de alívio. Mas nós temos outros itens importantes que estão passando por uma complicação agora, como, por exemplo, o item alimentação. Diversos itens de alimentação, não só aqui no Brasil, mas no restante do mundo, por conta de efeitos El Niño, o calor que nós estamos passando em São Paulo, o calor que nós estamos passando no Brasil, tudo isso tem se refletido, obviamente, em alguns aspectos positivos, mas em grande parte negativamente em algumas culturas. Isso acaba gerando uma inflação e uma perspectiva inflacionária ruim. Mas o problema maior não é esta inflação de curto prazo, esta inflação que é sazonal ou é climática. É a inflação que pode ser gerada por excesso de gastos do governo e por uma desconfiança dos investidores em relação àquilo que o governo pode fazer, a sua capacidade de não gastar tanto. Se houver essa desconfiança, por mais que a inflação comece a dar sinais de alívio, os vértices futuros de juros começam a dar pressão porque começa a se refletir a questão fiscal. Quando começa a se refletir a questão fiscal, é aí o grande problema. Porque o mercado começa a antecipar uma inflação que pode sim acontecer vindo de excessos de gastos do governo. E aí, obviamente, você trava os juros em níveis muito mais altos do que eles potencialmente poderiam ir. Obrigado, Jason. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.